Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blocos com Vida, esse nosso bate-papo semanal, sempre sobre temas da atualidade, com personalidades, pessoas influentes nos seus segmentos, claro, atrelados a investimentos e, por que não dizer, investimentos alternativos com lastro na economia real. Já tivemos temas aqui dos mais polêmicos aos menos polêmicos e hoje talvez a entrevista mais esperada do semestre, não só pela dificuldade de encontrar a agenda dessa nossa convidada, mas também pelo tema que está hot, né? Está pegando fogo. Vocês já devem imaginar que nós vamos hoje tratar sobre cannabis, vamos falar sobre a evolução desse mercado, né, do mercado canábico, que aqui no Brasil está agora em discussão ferrenha ali em Brasília, houveram-se alguns avanços, ou nem tanto, né, como nossos vizinhos, por exemplo, aqui no Uruguai, mas fato é, na perspectiva de investimento, nós temos aqui um mercado que é gigantesco, que já mostrou para que veio, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e aqui no Brasil, a gente não pode, não vai e não deve ficar de fora deste mercado na perspectiva de investimentos, que está baseada, naturalmente, em suas propriedades medicinais e os benefícios que a gente pode encontrar dentro dessa estrutura da cannabis, do CBD e todas as outras propriedades. Então, temos aqui nada mais, nada menos, né, do que talvez uma das personalidades mais importantes dentro desse mercado, a Camila, que é fundadora da Lacan, agora CEO da Indeov. Muito bem-vindo, Camila. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu já passo a bola para você para se apresentar, conta um pouco da história, quem é a Camila, como que a Camila entrou dentro aí desse mercado e como é que está a Indeov dentro desse novo projeto, Indeov Lacan. Explica para a gente. Legal, Felipe. Antes de mais nada, obrigada por esse canal aqui, porque quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais a gente quebra esse preconceito que ainda existe, infelizmente, ao entorno desta planta. Falando um pouquinho de mim, então, me apresentando, meu foco sempre foi na trajetória profissional com internacionalização de diferentes empresas, produtos em diferentes mercados. Atuei aí na indústria de alumínio, no mercado audiovisual, fazendo exportação do cinema brasileiro. E em 2014 eu embarquei nesse segmento cannabis. O motivo pelo qual eu entrei nesse setor foram dois. Primeiro, que eu buscava propósito, né? E o segundo motivo por dois filmes que eu, inclusive, convido a todos a assistirem. A minha paixão por cinema, né, me motivou, inclusive, a fazer essa virada de chave, inclusive, que foram filmes que me impactaram muito. O primeiro é o Weed, um filme que conta a história da retomada desta planta na perspectiva medicinal no mundo. A história de uma garotinha que, à época, 2013, tinha 1.300 crises convulsivas mês e que tem a sua história mudada por conta da cannabis. Essa história vai parar no mundo todo, inclusive uma empresa foi criada em nome e em homenagem a essa garotinha, Charlotte's Web, e impactou o mundo, essa história, mudando, inclusive, políticas públicas de diversos países, né, ao entorno deste tema. E vem aí um segundo filme que me impactou muito também, me fez falar, não, eu vou realmente me dedicar a isso, foi o Ilegal, que conta a história de como nós, brasileiros, fomos impactados com a história dessa garotinha chamada Charlotte Fidi, e que nós tivemos a Anvisa, por uma pressão dos pacientes e familiares, fazendo uma regulamentação favorável aqui ao entorno do tema. Eu comecei, inicialmente, minha trajetória nos Estados Unidos, fazendo consultoria para empresas na área, empresas incluindo, né, o foco aí medicinal, num olhar mais médico sobre esse tema. E aí, com a Anvisa trazendo a regulamentação favorável ao tema, que habilitava os pacientes à importação direta,
isso em 2015, nós trouxemos essa consultoria para cá. A gente tinha aí as duas principais empresas fabricantes dos Estados Unidos conosco, que inclusive nós temos uma representação de exclusividade desde então. E como que a gente entrou aqui no Brasil? Bom, na época não tinha ninguém fazendo isso, então a gente tinha que estruturar a entrada deles aqui no Brasil. Como a gente já era uma empresa de consultoria, a gente trouxe a consultoria de entrada no mercado brasileiro com viés muito como a indústria farmacêutica opera. Então, a gente trouxe a visão compliance, regulatória, a visão técnica de tradução desses produtos aqui para o mercado brasileiro, a visão do marketing médico, entre outras, né, para a entrada efetiva dessas empresas, como os médicos gostariam de receber, né, não com aquela visão, digamos assim, ainda cheia de preconceitos, mas, ao contrário, com uma visão bastante séria, falando com esse público extremamente conservador. Então, nesse momento, Camila, só para ficar claro para nós leigos, nós estamos falando da importação do medicamento à base do canabidiol, ou seja, o óleo ali do CBD, em suas diferentes concentrações, com ou sem THC. Acho que THC não, né? Sim, não se aplica. Ele entra para importação. Ele entra. Uhum. Tá. Exato. Então, e aí entra, depois dessa consultoria de início da entrada dessas empresas, a gente começou a representação comercial, seguindo a legislação. E o que diz a legislação? Qualquer paciente pode importar, basta obter uma autorização de importação. Essa é a resolução 17 de 2015 da Anvisa, tá? E empresas como a Indeov foram pioneiras, a Indeov em si foi pioneira em soluções de acesso, conectando pacientes médicos a fabricantes internacionais, seguindo esta regulamentação à risca, ok? Então, a Indeov é uma empresa auxiliar, a gente não lida com a planta, a gente não lida com o produto diretamente, por conta da regulamentação não permitir, nós fazemos a ponte, a conexão. Dentro dessa regulamentação e da nossa atuação, a gente estruturou um trabalho de uma jornada para o paciente, uma jornada para o médico, em que a gente oferece uma consultoria gratuita para a obtenção desses produtos. Ou seja, quem precisar comprar produtos à base de cannabis, recorre a nós. E a gente vai seguir a lei estritamente do que podemos fazer para que você tenha acesso legal e de forma segura a esses produtos no Brasil. A gente foi assim, muito feliz, né, nesse pioneirismo, porque a gente quis trazer exatamente essa visão Anvisa, né, bastante rigorosa até na perspectiva de como lida com esse setor aqui. Então, muitas empresas acabaram seguindo esse ciclo também, né, de fazer algo como a indústria farmacêutica opera, né, na visitação a esses médicos, na credibilidade que a gente precisa trazer, na discussão técnica, científica, enfim. E por conta desse diga-se de passagem, Camila, eu prometi que eu ia fazer isso, vou aqui dar um alô para minha avó, viu, Marlene, prometi, porque ela tá tomando, né, o CBD, todo dia ela toma um negocinho, prescrito, tudo certinho, e ela fica, toda hora ela me pergunta, meu filho, você tem certeza que esse negócio não é droga? Eu digo, vó, não é remédio, fica tranquilo. Exato, né? Exatamente. Fala para ela que a minha avó também toma, e inclusive toma, e ela fica assim, se não tomar, ela pede, e fica serelepe, além de não ter dores, né, e tem todos os benefícios terapêuticos que proporciona ela. Ela tem, pasmem, 98 anos, tá? E já toma há alguns anos. Bom demais. Então, fica para ela ficar tranquila. E se quiser trocar algumas figurinhas, eu conecto as duas. Bom demais. Então, Felipe, e a questão, então, desse trabalho que a gente vem fazendo, a gente teve a oportunidade também de montar uma rede muito importante de pacientes, médicos e uma comunidade, né, ao entorno do tempo, porque a gente divulga muita informação, a gente está sempre com esse propósito de levar a educação no tema. Mais de 3 mil pacientes foram beneficiados com esse nosso trabalho, que é um trabalho de impacto social também, porque a gente está criando um mercado novo, inclusive motivo pelo qual nós fomos condecorados aí como a primeira empresa no setor a receber um apoio das Nações Unidas por um programa de aceleração que nós fizemos, isso, a primeira empresa do mundo, inclusive, de cannabis. Isso para a gente foi importante como uma chancela do trabalho de seriedade que a gente tem feito aqui no Brasil, e a gente já teve a oportunidade de trazer a intermediação de mais de 13 mil produtos com esse nosso trabalho. A gente é uma empresa, Felipe, bootstrapping, nunca tivemos aporte diretamente, tá?
Os números só crescem ano a ano, né? Porque afinal aí a gente tem mais de 20 mil pacientes que podem legalmente importar aqui hoje no Brasil. E pasmem, só 2 mil médicos prescritores num cenário de 450 mil médicos, de 400 mil, aliás, CRMs ativos, ou seja, é um mercado enorme, Blue Ocean, que a gente tem para desenvolver ainda, né, ao entorno desta planta aqui no Brasil. E nesse assunto do bootstrapping, antes que meus investidores aqui puxem minha orelha quando eles estiverem assistindo, né? E para eles verem também, né, Camila, que a gente trabalha duro, viu? Já tem algum tempo que eu venho conversando com, não diretamente com a Camila, mas com o time dela, entendendo um pouco mais sobre o mercado. Eles estão indo super bem. E, assim, na primeira oportunidade, nós estamos aqui na frente aqui da fila para poder tentar fazer algum negócio. E aproveito para parabenizar efetivamente aí o trabalho que vocês vêm fazendo. Mas eu não podia deixar de interromper, porque senão nossos investidores vão dizer, opa, cadê a oportunidade? Estamos trabalhando, estamos tentando. Legal, Felipe. E aí, uma notícia positiva até para esse público, né, que aqui comunicamos, é que a gente realmente fez um passo importante aí na nossa trajetória, que a gente se associou a uma empresa brasileira para fazer um plano maior, né, que é também o cultivo, né, a produção e cultivo desse produto próprio aqui, infelizmente não aqui no Brasil, mas nosso vizinho Paraguai. E isso faz com que a gente seja a primeira empresa brasileira no setor a ter a cadeia verticalizada da produção dessa planta. E a gente está muito entusiasmado com esse projeto, porque afinal vai nos dar a oportunidade de nos inserirmos de uma forma bastante competitiva no mercado brasileiro, frente ao mundo, que ainda oferece esses produtos num valor mais alto, quando a gente pensa na nova regulamentação que saiu em 2019, que permite a importação da matéria-prima ou do produto finalizado por empresas que podem comercializar esses produtos nas farmácias. E aí que está o nosso diferencial, que a gente vai poder suprir para o mercado brasileiro a um valor muito mais... Eu tinha falado antes, me confundi, eu tinha falado antes Uruguai, mas a estrutura de vocês é Paraguai, né? Verticalizada Paraguai. Exatamente. E que nos traz diversos benefícios, né? Questão de custos muito mais reduzidos, claro, né? Claro. De energia elétrica, na perspectiva tributária. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, poxa, mas vai sair um projeto de lei que está sendo discutido, de repente vai ser possível cultivo aqui no Brasil? Esperamos que sim. E como é que vocês ficam? Ainda mais competitivos, porque o custo vai ser alto. E a gente espera, claro, que o mercado se abrindo, Felipe, como a gente tem uma demanda reprimida enorme, o mercado brasileiro abrindo vai beneficiar todo mundo. É o que a gente vem sempre falando. Inclusive, nosso trabalho foi de formiguinha por muito tempo. Agora que a gente tem esse tema cada vez mais comum, finalmente, né? Mas temos muito a percorrer também. Não tenha dúvida. Para leigo entender, Camila, se eu pudesse te perguntar, né, para você dar um resumo, onde estamos, né, hoje, do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista do que pode, do que não pode, Brasil, né? O que está sendo votado hoje, está em que fase, para onde que nós vamos, vai ser permitido, não vai? Dá esse pano de fundo aí para pessoas como eu, que são leigas no assunto. Legal. Eu vou fazer uma retomada, então, dessas duas resoluções que eu já tratei e falo um pouco do projeto de lei também, tá? Panorama hoje regulatório, né? Aliás, de regulamentação. A gente tem aí a Anvisa que traz essa possibilidade de importação por pessoa física diretamente, mediante a resolução 335 de 2020. Ah, você tinha falado uma outra, é porque essa substitui, simplifica, a 17 de 2015. O que precisa para obter formalmente produtos à base de cannabis importados? Uma autorização de importação emitida pela Anvisa mediante uma prescrição médica. Como eu falei, aproximadamente 20 mil pacientes aí beneficiados. Empresas como a Indeov fazem essa parte de acesso. A pressão social e o aumento da demanda fez com que a gente tivesse a resposta da Anvisa com essa outra resolução que eu falei, que é a resolução 327 de 2020, que faz com que as empresas também possam entrar na questão importação e aí fabricando produtos à base de cannabis aqui no Brasil, comercializando-os nas farmácias. É preciso uma autorização sanitária para tal. E essa autorização sanitária, ela vai exigir que, depois de um período com ela em mãos, as empresas tenham o registro desses produtos como medicamentos.
e aí submetendo a estudos clínicos, algo muito mais complexo, fazendo com que a gente seja uma das regulamentações mais complexas nesse tema no mundo. E tem um ponto favorável nesse sentido, porque o nosso viés é sempre medicinal, técnico, científico. E o mundo está indo para essa direção, o Brasil vai ter uma vantagem enorme nesse sentido, tá? Pensando aí a questão investimento daqui para frente. E aí, a gente tem também associações com habeas corpus que podem fazer o cultivo e oferecer esses pacientes, mas basicamente só tem uma que tem habeas corpus formalmente aí para ajudar esses pacientes que não podem recorrer a esses produtos importados, e também temos habeas corpus pontualmente, né, HCs, que a gente tem mais de 200 aí, para quem precisa plantar para fins medicinais, e aí, né, é restrito aí a uma série de, digamos assim, de regras, né, para tal. Você tem que ter um número de X de plantas, e é um HC que pode cair a qualquer momento, ficando num risco enorme ainda para esses pacientes. E aí vem um projeto de lei que vem para mudar um pouco o cenário a nosso favor, de uma maneira ampla, abrindo esse mercado para o mundo, inclusive. Esse projeto, ele vai legalizar o plantio, que é o projeto 399 de 2015, ele vai legalizar o plantio para fins medicinais, industriais e para pesquisas aqui no Brasil. Na perspectiva da produção do THC, que é o tema mais polêmico, a gente tem aí a produção de medicamentos. Então, para quem acha que a gente vai legalizar, é totalmente equivocado esse pensamento, porque vai ser submetido a regras rigorosíssimas de uma das principais agências de vigilância sanitária do mundo, que é a Anvisa. E quem vai poder produzir esses produtos com fins medicinais? Empresas, governos, né, governos diretamente pela farmácias vivas e as organizações não governamentais, que seriam as associações. E na perspectiva do cânhamo, que também vai ser possível para fins industriais, a gente aí tem um potencial maravilhoso. Por quê? Porque o cânhamo não tem um efeito psicoativo. Ele vai até 0,3% de THC. Então, aí que vem a nossa cereja do bolo em relação ao potencial Brasil nesse mercado, que é produção de alimentos, roupas. Usar, na verdade, o nosso potencial e nosso know-how tecnológico aí na agricultura a favor, né, do nosso PIB, né? A agricultura. Exatamente, Felipe. São 25 mil produtos disponíveis aí hoje, catalogados à base do cânhamo. E aí a gente fala assim, puxa vida, quem é o principal a principal persona ali beneficiada são os pacientes, né? Afinal, hoje a gente tem aí esse acesso tão difícil, a preços ainda altos, e se a gente faz com que isso seja de forma mais ampla, de largada, a gente já beneficia esse público que vem demandando e que vem, inclusive, possibilitando a regulamentação para chegar onde a gente está, claro, após os pacientes, que foi finalmente escutada pelos governos do mundo. Então, quantos pais, e eu acompanhei de perto casos de pais com filhos autistas que estão ali via associação, brigando e lutando e conseguindo acesso, importando, enfim. E, sem dúvida, é uma hipocrisia assim, inimaginável na atualidade a gente ter um olhar, ou, quiçá, né, cogitar um olhar retrógrado do ponto de vista de um conservadorismo desnecessário. Mas, voltando ainda no tema bem mais polêmico, né, quando a gente fala do THC, e principalmente ele, do ponto de vista como medicamento, né, sim, ele tem, né, o seu princípio ali psicoativo, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, a gente sabe disso. Então, ele tem também, né, uma aplicação, apesar do efeito psicoativo em determinadas doses, ele tem uma aplicação medicinal, por óbvio. Não fosse assim, a gente não teria no nosso Brasil, não teria nas nossas farmácias clonazepam, diazepam, o pessoal, o Stilnox, que a turma usa para dormir. Eu mesmo adoraria tomar um comprimido ou usar um THC para poder dormir, ao invés de tomar um indutor do sono todos os dias, todas as noites.
assim, eu trato com muita naturalidade do assunto, mas as pessoas, elas acabam, né, se vestindo aí de um conservadorismo desnecessário, e muitos desses conservadores ou pseudo-conservadores, né, são aqueles que, ao invés de usar alguma coisa à base de THC, tomam um litro de uísque para baixar a ansiedade. Então, são as verdades que poucas pessoas têm coragem de falar, mas eu estou aqui para isso. Então, eu falo. Não, tá certo, Felipe. Se a gente não falar, o preconceito fica aí, né? Como que a gente vai fazer um século de preconceito ser quebrado se não comunicando, se não dialogando e levando conhecimento? Porque as pessoas, elas não sabem porque não conhecem, não vão atrás, não estudam. Por isso que a gente tem que chegar até elas e falar, olha, não é bem assim como você foi ensinado a pensar. E a gente tem que fazer isso, né, a nível até aqui, né, para os nossos governos. É uma pena, claro. É uma perda de tempo. E até agora a gente perder tempo com isso, sendo que a gente podia estar tão à frente, a gente podia estar como um líder global nesse sentido, até como você bem colocou, pelo nosso potencial agrícola. E não, a gente tem que ainda ficar um passinho de cada vez, com olhares do governo, inclusive sobre as atividades que estão acontecendo no Brasil, porque tem receio de a coisa ir para um caminho que eles foram instruídos a entenderem como, né? Ou seja, é cannabis, é maconha, é ilegal, vai trazer toda uma problemática na perspectiva de política de drogas. Gente, a gente não está nessa discussão há muito tempo, que lástima, e que perda de tempo e oportunidade. Na perspectiva Brasil, como você falou, né, financeiramente, economicamente, e a gente tem outros benefícios que o país pode abarcar, né? A questão da geração de empregos, a formação de diversas empresas auxiliares no setor, a arrecadação de impostos. A gente tem aí também, né, a referência que eu comentei com você, que a gente tem o potencial de ter na parte científica. Por quê? Porque o mercado farmacêutico, ele movimenta anualmente mais de $1 trilhão. Imagina se eles não vão entrar nesse setor. E qual o potencial que a gente tem? A gente vai sair de largada, porque a nossa regulamentação está favorável para as indústrias farmacêuticas entrarem aqui. E é aí que eu estou incansavelmente, né, buscando e olhando e estudando para tentar encontrar uma oportunidade, que é como você colocou. Quer dizer, nós temos um super potencial como Brasil, como país, como empreendedores, né, nas nossas mãos, e vamos entregar para quem? Para Pfizer, para Lilly, para Merck, enfim, para todas essas grandes empresas, né, essas grandes indústrias. Por que não algo brasileiro? Sabe uma coisa interessante? Eu não gosto de falar essas datas porque a gente vê que está velho, né? Mas eu sou advogado, eu formei em Direito em 2006 e já atuava no mercado financeiro, mas ali em 2006 nós tivemos uma mudança na nossa legislação penal e meu tema de monografia foi a descriminalização do uso de drogas. E eu escrevi, e modéstia à parte, escrevi muito, escrevi bem, mas lembro, você vê como são as coisas do preconceito, ao defender, né, ali a monografia na frente da banca, né, meu coordenador, um grande abraço, professor Antônio Vieira, penalista, famosíssimo, ele disse, olha, Felipe, vou lhe dar 10, poderia até dizer que você se tornou agora um especialista em drogas, mas aí todo mundo deu risada, né, aquela coisa, aquele preconceito, mas o fato né, que não é a mão pesada, né, do Estado desta forma, ou com esse olhar crítico e, de certa forma, mítico em cima disso, que vai aumentar, diminuir violência, aumentar, diminuir tráfico, isso é tudo a gente está deturpando o sentido correto do negócio, né? Mas que bom que as coisas evoluíram e a gente tem a internet, a gente tem a comunicação e a gente tem pessoas e empreendedores, empresários como você, seus sócios, né, que estão aí na luta no dia a dia para fazer acontecer, né? Não é trabalho fácil, né? Ao contrário, né? Como você fala aí de políticas de drogas, né? Quanto que a gente, mais uma vez, perdeu aí de espaço. E aí, quando a gente olha até para o mundo, assim, né? Comparado ao Brasil, a gente tem aí
uma demanda reprimida globalmente, né, Felipe? Que cada vez mais a oferta ela vai estar, mais uma vez, vinculada a produtos industrializados, que mais uma vez entra a nossa vantagem competitiva, né? A gente está entrando num caminho que cada vez mais os países estão olhando para isso com a seriedade que o tema precisa ser tratado. Porque, afinal, é para uso humano, precisa ter qualidade, precisa ter segurança nesses produtos. Não é também assim a torta direita como hoje é ofertado nos Estados Unidos, né? Isso vai mudar. Repito, o Brasil tem uma vantagem enorme nesse sentido. Aí, quando a gente olha mundo também, a gente tem os principais países, você comentou, né? Estados Unidos, Canadá, Israel, Inglaterra, vários nossos vizinhos também avançados. México agora também está tratando disso, a descriminalização da cannabis agora, que vai abrir o maior mercado do mundo e está para ser aprovado essa legalização. E a gente tem aí, né, uma expectativa muito favorável também, que é a Blue Wave agora com a eleição do Biden também, que vai fazer com que a gente tenha esse tema de forma muito diferente do que foi até agora, porque se aprovado também um projeto de lei nos Estados Unidos, a gente vai fazer a legalização, aliás, a descriminalização desta planta nos Estados Unidos, e o poder que os Estados Unidos têm, como sempre, de influência no mundo é enorme. Então a gente acredita aí que vai ser bastante determinante o caminhar daqui para frente. Além disso, a abertura do sistema bancário federal americano, que hoje é um tabu para empresas do setor. Inclusive a gente é impactado, tá? Então, assim, é tanta coisa, pensando num potencial de mercado que até 2024 vai chegar a $1 bilhão, sendo que 60 bilhões aí só para fins medicinais. Todo o potencial aí que a gente tem, mais uma vez, né, de pacientes que podem ser beneficiados, inovações que podem ser cada vez mais feitas, empresas que podem ser aí abertas, né, como auxiliares no setor e como empresas que estão aí para servir, né, esse boom que vai acontecer, Felipe. Então, em linhas gerais, estamos perdendo uma oportunidade enorme, mas pensando o lado positivo, para quem está começando a estudar este tema aqui, a gente tem uma oportunidade ímpar, principalmente na perspectiva de investimento para empresas que estão labutando aqui, né, desde o início como a gente, com um know-how aí importante, né, com uma equipe técnica que hoje é vista como pedras preciosas, porque não é fácil, claro, no mercado, na perspectiva do conhecimento da noite para o dia, são anos de estudo. Anos e anos, né? Claro, lógico. E é um mundo novo, né? Na perspectiva de estudo, você tem que estar ali sempre antenado. Cada dia a gente tem aí milhares de publicações novas no mundo sobre o tema, na perspectiva científica. Enfim, e é isso. Eu acho que o Brasil ele se insere numa fase inicial, mas com potencial que a gente já sabe. É um blue ocean aqui. Não Camila, é fácil entender, mas a gente está aqui nessa luta, né, Felipe? E vamos juntos. Muitíssimo obrigado. Saiba que você pode contar aqui conosco, tanto do ponto de vista para troca de ideias, research, análise aí de perspectivas de investimento e crescimento do negócio, e super agradável o papo. Parabéns mais uma vez pela dedicação, pela iniciativa, e certamente vocês já estão colhendo, mas vão colher muito mais frutos. Manda um grande abraço lá para todos os seus sócios, sua equipe, e até a próxima. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Estamos aqui, Felipe, sempre. Tchau, tchau, querida.